Olá pessoal, bem-vindos ao curso Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Bom pessoal, nós vamos seguir nesse curso aqui. Este livro, ele é um livro que você encontra na internet, PDF, tem lá o nosso grupo do Telegram que já tem esse material por lá. Mas também é um livro que você encontra para vender por aí, assim, estante virtual, tá baratinho e tudo mais, vale muito a pena. Aliás, livros da EPU, essa série aqui, né, ó, temas básicos da psicologia, ou mesmo esse aqui, Introdução à Praxis, Freud e Lacan, por exemplo, né? Tem o da Melanie Klein também, são todos livros muito bons e vale muito a pena. São livros que eles conseguem ser pequenos, né? São curtos, objetivos, mas densos, assim, tem muito material legal para você explorar e é de uma forma muito didática. Então, por isso que eu selecionei esse livro aqui. Esse foi um livro de uma disciplina que eu ministrei na faculdade durante alguns anos. Então, por isso eu decidi compartilhar um pouco com vocês do que a gente podia falar em sala de aula. Tá? Então, como é que vai funcionar esse curso? Então, ele vai estar dividido nos três autores, Freud, Reich e Jung, e a ideia é justamente atravessar o que tem aqui no livro. Então, fazendo um breve comentário, então começa aqui. A parte histórica do Freud eu não vou trabalhar, porque isso eu já fiz em outro curso, no Freud do Zero, então você consegue encontrar, mas não só ali, você consegue encontrar facilmente isso no YouTube, né? Pessoas falando sobre a história do Freud, e de todo modo, futuramente eu pretendo fazer uma série usando uma biografia dele, a do Peter Gay, e passar por alguns pontos dela que eu acho que vale muito a pena, bem interessante, tanto do ponto de vista histórico, mas pensar também na evolução dos conceitos que ele vai fazendo ao longo do tempo. Então, basicamente, vamos começar por aqui. Estrutura da personalidade em Freud. Vamos falar sobre a primeira tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente. Principalmente aqui ele vai trazer o capítulo 7 da interpretação dos sonhos, que é bem interessante fazer aquele modelo, né? Quem já tem o livro aí, esse modelinho aqui do aparelho psíquico. Capítulo 7 vai ser onde a primeira vez o Freud vai para o modelo puramente psicológico de aparelho psíquico. Vamos caminhando nisso, explicar um pouco como é que se caracteriza o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, na característica do inconsciente dinâmico, que tem suas leis e funcionamento independente da consciência, que ele vai fazer um correlato com o modelo de aparelho óptico. Então, na sequência, falar um pouco sobre a questão da libido, a energia psíquica que o Freud trabalha, como é que ela funciona em relação ao princípio do prazer e a evitação de desprazer, princípio de realidade também. Vou trazer aqui um comentário fora do texto que está aqui, que é o projeto para uma psicologia científica, em que Freud vai explicar de uma forma muito interessante essa questão do princípio do prazer, do princípio da realidade. Na sequência, personalidade e caráter, falar um pouco sobre a formação de um caráter normal, caráter reativo, pensando no caráter aliado àquelas ideias que o Freud apresenta nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, você vai ter lá a fase oral, fase anal, fase fálica e, consequentemente, os tipos de caráter que vão se formar a partir disso. Então, pessoas que têm um caráter oral satisfeito, né, as pessoas mais acomodadas, até depressivas num certo sentido, oral insatisfeito, aquele vazio crônico, oral canibálico, que é a dinâmica, né, a lógica do crime passional, eu te destruo, eu te mastigo, né? Eu te como, eu te engulo porque eu te amo. Passando então depois para o caráter anal, aquelas pessoas mais controladoras, aquelas pessoas mais fixadas em regras e uma busca de um perfeccionismo extremo, são as pessoas avarentas, por exemplo. E depois, por fim, chegando na fase fálica, que é a fase assim que seria o ápice do complexo de Édipo, né? Aquele sentimento grandioso de si, o famoso, você sabe com quem você está falando? Né? As pessoas com esse tipo de caráter, na sequência, obviamente, já que eu falei que assim é o auge do narcisismo da pessoa, você vai ter então toda a vivência edípica, a experiência de castração. Vem uma parte que ele fala de complexo de Édipo, porém eu não vou trabalhar essa parte porque eu já fiz uma série inteira chamada Édipo do Zero. Na sequência, falar um pouco sobre um texto, para mim, paradigmático, que é a Introdução ao Narcisismo, que Freud vai então
colocar o narcisismo como uma fase intermediária entre autoerotismo e amor de objeto, pensar no surgimento do eu ou do ego, né? Depende da tradução, vamos falar disso aqui também, em que ele vai falar sobre os tipos de investimento libidinal, bem interessantes. Quando a libido está investida no objeto, caracterizando o estado amoroso, então a pessoa se empobrece narcisicamente, investe a libido no outro, mas também o estado quando a pessoa perde esse objeto de investimento e essa libido é retraída para o ego mais uma vez, então tem o estado de luto. Então o externo não me interessa, o objeto não me interessa, o que interessa só é a mim mesmo. Então são dois estados bem interessantes que ficam constantemente na nossa vida. Porém, você vai ter também situações que isso se torna mais patológico. A gente vai poder pensar um pouco na estrutura neurótica dentro desse raciocínio, assim como a estrutura psicótica dentro desse raciocínio. Caminhando mais um pouco em Freud, vamos chegar então na revolução na revolução, que é a famosa segunda tópica, né? Quando Freud então faz uma nova divisão do psiquismo em id, ego, superego, ou eu, o isso e o supereu, mas vou manter a tradução que está aqui no texto, id, ego, superego, que ele começa a perceber, porque ele vai percebendo ao longo dos anos de clínica, que certas coisas estavam limitadas dentro do raciocínio inconsciente, pré-consciente e consciente. Ele começa então cada vez mais escutar uma agência crítica da personalidade. Ele já havia desde lá atrás, desde o começo do seu trabalho, mas ele vai formalizar agora a questão do superego. É bem interessante, numa das aulas eu vou tratar aqui, luta e melancolia, em que o Freud, ele sente a necessidade, claro, ele até enxerga o funcionamento de algo que seria o superego, mas ainda não tinha descoberto o superego. Então, aí anos depois, ele chega e pensa em superego, descoberto ou proposto. Assim como uma parte mais impulsiva da personalidade, o id, que é simplesmente ter as suas necessidades assistidas e ponto final, pouco se importando com a realidade. No meio de tudo isso, o ego tentando ser o grande conciliador, tentando tanto atender às exigências do id, tentando também se equilibrar com os imperativos, proibições do superego, e tudo isso tendo que se ancorar na realidade, se amparar na realidade. O ego então vai precisar ser um grande conciliador dessa luta de forças. E a partir disso Freud começa a pensar o adoecimento quando esse ego perde a capacidade de fazer esse gerenciamento de forças. Então, quando ele fica debilitado, então o analista vai entrar como aquele que vai oferecer um suporte ao ego do paciente. Na sequência, vamos trabalhar a questão dos mecanismos de defesa, que são os modos que o ego vai utilizar para tentar se manter coeso inteiro nesse conflito todo. Então, vamos pensar desde as defesas mais primitivas, tipo cisão, dissociação, até chegar às defesas mais maduras, como sublimação e humor. Seguindo no texto aqui, a gente chega na teoria dos tipos libidinais, em que Freud vai dizer que existem basicamente 3 tipos libidinais, né, 3 tipos básicos de personalidade, que não deve ser confundido com patologias. Que vai pensar no tipo erótico, são pessoas que a atividade principal está sempre concentrada na vida amorosa, tudo é questão de amar e ser amado, e ao mesmo tempo a ameaça de perder esse amor. Você também vai ter dentro desses tipos aqui o obsessivo, ao invés do medo de perder o amor. Então, que ele até coloca aqui, ó, a dependência que manifestam não se situa em relação aos outros, como é o caso do tipo erótico. E dentro desses tipos também vai ter o tipo narcisista, que é de uma outra ordem, até ele coloca aqui que é um cunho um pouco mais negativo, que ele vai dizer assim: no plano amoroso preferem amar a ser amadas, impressionam os demais por sua forte personalidade. São particularmente aptas por servir de apoio ao próximo, para assumir o papel de condutores da sociedade, por aí vai. E aí ele vai mostrar a combinação desses tipos. Você vai ter então o tipo erótico obsessivo, o tipo erótico narcisista, o tipo narcisista obsessivo. Chegamos no capítulo 8 do livro, que é a pulsão de vida e pulsão de morte. Então eu vou retomar aquele texto Introdução ao Narcisismo que eu falei para vocês, porque eu vou falar brevemente dele para tocar em luta e melancolia, para falar de algo que Freud verifica na clínica, que são os pacientes que eles entram num processo de luto, mas parece que tem o desinteresse não só pelo objeto perdido, mas também o empobrecimento do eu. E então Freud começa a postular um outro estado que seria a melancolia. Então aí ele começa então nessa proposta. Nisso a Sabina Spielrein nos encontros de quarta-feira à noite já começa a trazer
ela já vem trazendo a ideia de uma pulsão de destruição, que ela vai escrever num texto chamado A Destruição como Causa do Devir, que Freud então depois pega essa ideia, associa o que ele está encontrando na clínica e vai escrever o famoso Mais Além do Princípio do Prazer, em que ele vai finalmente falar sobre pulsão de morte, e aí o caminho não tem jeito, vai desembocar na questão do superego. A gente vai pensar então pulsão de vida, pulsão de morte, e um pouco como é que é possível pensar a questão da pulsão de morte e do superego nos cenários da depressão e do masoquismo. E aí, por fim, Freud, aí eu vou trazer um texto extra. Esse texto é o compêndio da psicanálise ou esboço da psicanálise, depende da tradução que você vai usar, que eu vou trazer um capítulo que vai falar assim sobre o trabalho prático. Então, como é que o próprio Freud descreve o seu trabalho. Então, o paciente chega no consultório, o paciente então, está com seu ego fragilizado, então o analista empresta o seu ego para o paciente. Então, eles fazem uma aliança ancorados na realidade, e aí, então o Freud vai dizer, mas ele não vai fazer de bom grado isso, ele só vai fazer isso porque um fenômeno ocorre, que é a transferência. E por aí vai, então a gente vai fazer uma aula explicando como é que funciona uma sessão freudiana, um processo freudiano. Claro que vai ser uma coisa muito resumida, mas é para dar um panorama geral. Finalizamos a parte de Freud, aí chegamos em Reich. Reich é um autor que eu acho extremamente revolucionário. Aliás, esses três são, né? Freud, Reich e Jung são três caras revolucionários. Nesse caso, vou trazer um pouco da história do Reich, porque eu não tenho outro vídeo falando disso, contar um pouco da trajetória dele, né? Então, marcado por tragédias pessoais, e que um dia, lá estudando medicina, se aproxima da obra de Freud, se interessa por Freud, entra em contato com Freud, se aproximam, e ele em determinado momento passa a ser praticamente o braço direito do Freud, e inclusive ele começa até a pegar os casos que o Freud não sabia muito bem como conduzir, ou que não tinha tanta eficácia, que são os casos de masoquismo, e Reich insistiu em não ler o masoquismo pelo viés da pulsão de morte, ele vai pensar de uma outra forma. Enfim, passar um pouco pela história dele, todo o posicionamento político que o Reich vai ter. A gente tem três grandes momentos que ele coloca aqui, ó, que é o momento de dedicação à psicanálise, que é 19 a 26, depois de 27 a 35, momento de crítica à psicanálise. Então ele é um cara que vai se aproximar do marxismo, e isso vai soar uma ameaça tanto para Freud, com a questão do marxismo, quanto para os marxistas, a proposta se aproximando de Freud. Então, por conta disso, no final ele vai ser meio que afastado dos dois movimentos, ele vai para os Estados Unidos e ele começa de fato ali a montar uma clínica muito autêntica dele. Inclusive, e passar também para alguns pontos que até hoje são revolucionários. Por exemplo, ele funda a Associação para uma Política Sexual Proletária, Sexpol. Então imagine um cara naquela época já tendo esse tipo de consciência. Ele é um cara que vai montar as clínicas sociais, ele é um dos grandes encabeçadores disso, em que ele tratava questões de aborto, de divórcio e coisas desse tipo. Na sequência aqui no capítulo 11, a gente vai chegar então Freud e Reich da psicanálise à organoterapia. Então esse é um ponto bem interessante que vai retomar o momento que Freud faz uma distinção entre psiconeuroses e neuroses atuais. Então ele vai explicar as duas, depois vai ser questionado por algum dos seus seguidores se tratar de um contínuo de uma coisa e outra, e vai ser justamente o ponto que Reich vai partir. Então ele entra na psicanálise, ele pega tanto essa questão das psiconeuroses, as neuroses infantis, quanto as neuroses atuais, e ele faz uma articulação de forma assim brilhante, que ele vai pensar que você tem lá a questão infantil da psiconeurose está marcado, mas você tem a questão da neurose atual. A neurose atual é ligada diretamente a uma insatisfação sexual atual. Ele fala, se essa experiência sexual atual for impossibilitada, você começa então a ter um acúmulo de uma energia, isso começa a causar um desprazer, começa a formar, falar daqui a pouquinho, né, das couraças, então a pessoa fica encouraçada, então essa pessoa que podia ter uma descarga dessa energia se associando a uma ideia, mas essa ideia está impedida, vai precisar pegar ideias substitutivas, que se tiver impedida vai pegar uma outra ideia substitutiva, que se tiver impedida vai pegar outra substitutiva, e por aí vai por substituição, meio que você reacende as suas neuroses infantis. Então aquilo que já tinha passado, sei lá, uma questão edípica que tinha sido resolvida, por conta de uma insatisfação sexual atual, você pode então reanimar essas cenas do passado. Então, num certo sentido, o Reich é um cara bem interessante para pensar que não necessariamente eu preciso voltar sempre para cá, para a questão da psiconeurose, a neurose da infância. Mas eu posso começar a trabalhar na intervenção do aqui e agora, porque uma vez que eu consigo eliminar a insatisfação do aqui e agora, eu deixo de ficar irrigando com o libido as cenas mais primitivas, as cenas mais infantis. Então é uma proposta bem interessante, raciocínio muito legal que eu já encontrei em alguns livros sobre psicoterapia breve e que ajuda a nortear na clínica no dia a dia.
Aí na sequência vai trazer o capítulo 12, que vai falar sobre uma teoria do caráter à guisa da teoria da personalidade, que é basicamente esse raciocínio que eu trouxe, só que de forma mais clara nós vamos trabalhar. Você tem então a energia libidinal, ela se liga a um tipo de ideia. Se essa ideia está inibida por algum motivo, vai ter um desvio. E aí então vai tentar se ligar a uma outra ideia, vai ter um outro desvio, ou não, se a ideia estiver livre, vai ter uma ligação da libido a essa ideia. Mas vamos imaginar que por conta de uma sociedade que tem lá suas proibições, até proibições necessárias, mas também tem os exageros, obviamente, você vai ter sempre desvios da meta original. À medida que esses desvios vão sendo feitos, ele vai dizer que isso aqui são os traços de caráter. Então, se eu pudesse, eu pensar que a criança quando nasce, ela é puro id e ela se liga aos objetos para simplesmente ter uma descarga da sua energia. Agora, vamos imaginar que com o tempo ela vai precisar fazer desvios. Esses desvios constantes vão começar a criar traços de caráter. É interessante pensar nisso, que eu acho que um dos pontos mais... quando eu dava aula na faculdade sobre esse assunto, causava assim, os maiores provocações. É porque ele vai pensar então nesses desvios, como esses desvios formam os traços do caráter. Então ele vai pensar a questão do caráter tanto numa mudança da plasticidade do ego. Então, por conta disso, eu vou ter ali os modos de conduta e relação com o outro, com si, com os objetos, caricaturado. Então, eu vou ter o jeito histérico de fazer isso, o jeito obsessivo de fazer isso, o jeito masoquista de fazer isso, o jeito fálico narcisista de fazer isso. Então, cada um tem lá um estilo, uma dinâmica muito específica, mas além disso, o Reich ele vai enxergar não só a formação do caráter do ponto de vista egóico, mas também na estruturação do corpo, né, que são as couraças musculares. Então, sim, Freud, e o Freud está ali, Freud e Karl Abra, na verdade, os dois ali que o autor usa para falar sobre isso. Ele está falando de características de dinâmica psíquica. O Reich vai acrescentar a dinâmica corporal. Então, a constituição do corpo, a forma do corpo. Né? Então, é uma aula muito legal quando a gente ensina na faculdade, porque a gente começa a falar sobre isso e começa a ver o nosso próprio corpo, o corpo do outro, e as formas defensivas que esse corpo utiliza, que vão então formar o nosso caráter e a nossa couraça muscular. Na sequência, teremos uma aula bem interessante sobre a função e a fórmula do orgasmo. Então, o Reich ele é um cara que ele vai mostrar a importância não só da questão da descarga psíquica no nível metafórico, mas também a questão do orgasmo biológico. Então ele vai começar a pensar nessa questão da fórmula do orgasmo, ele vai fazer uma crítica com relação à obra do Freud, porque o Freud vai dizer que o melhor caminho aos nossos desejos que são impossibilitados seria a sublimação. E o Reich vai dizer que só a sublimação não basta. A sublimação ela tem que estar associada à descarga orgástica. E para falar da descarga orgástica, nós vamos ter aqui uma formulinha, um esquema, uma estrutura. Ele vai mostrar que o orgasmo passa por todas essas fases: penetração, controle voluntário, movimentos involuntários, orgasmo, depois queda da excitação. Então ele fala desse processo todo e ele vai mostrar como na neurose você não tem essa curva completa, a coisa acontece muito curta. E por conta disso, dessa ineficácia do orgasmo, a sublimação não tem o seu efeito saudável e necessário. Então todas as experiências continuam neuróticas, são sempre relações de rivalidade, relações de vingança com o outro inconscientemente. Agora, quando você consegue associar a sublimação à descarga orgástica, é outro tipo de forma que o indivíduo vai ter na relação com o outro, consigo mesmo, caracterizando o tal do caráter genital, que seria o caráter mais saudável de todos. Então, depois disso, vamos pegar a parte que fala sobre o caráter masoquista. Ele primeiro precisa explicar a fórmula do orgasmo, o processo da descarga, para então mostrar as impossibilidades que existem no caráter masoquista, que vai então, de alguma forma, criticar o modelo freudiano da busca por desprazer, que seria a proposta da pulsão de morte, e vai mostrar que na verdade também existe uma busca de prazer, mas existe uma impossibilidade caracterológica de que essa descarga ocorra, e o masoquista então também busca prazer, mas a sua estruturação, a sua constituição impede. Então tem uma dinâmica específica para falar desse tipo de personalidade. Depois disso, então, eu vou utilizar um outro livro para falar um pouco sobre a estrutura de uma sessão reichiana. É claro, assim como eu falei no Freud, é mais uma forma didática de explicar como é que aconteceria, porque obviamente você vai ter clínicos e clínicos nessa abordagem que tem lá suas nuances diferentes. Mas vou pegar de um livro, o isolado ali, um caso, ele contando um pouco como é que funciona e trago para vocês. E aí, para finalizar, Reich fazer algumas reflexões sobre Reich e a cultura, sociedade e cultura. Reich é um cara sempre engajado na política,
Ele tem uma proposta de uma revolução, né, social e cultural. Uma sociedade que nós temos é uma sociedade neurotizante. Um livro muito legal dele para pensar nessa hora é o Escute Zé Ninguém, que ele vai fazer então uma crítica ao Zé Ninguém que existe dentro de todos nós. Toda vez que a gente tem a chance de fazer uma grande coisa, o nosso Zé Ninguém nos impede. Então criamos uma sociedade sempre de pessoas frustradas e impedidas. Chegamos na terceira parte do livro, que é falar de um outro gigante da psicologia, que é o Jung. Vou trazer um pouco da biografia dele, uma biografia bem interessante. Você encontra algumas biografias interessantes. Talvez a mais importante é a própria dele, né? A autobiografia, Memória, Sonhos e Reflexões. É interessante ver a trajetória dele, o que ele precisou enfrentar e a formação cultural que ele teve, intelectual. Também pensar que desde cedo ele vivia numa cisão de experiência, né? Você tinha do lado materno uma família espírita, uma mãe que recebia entidades, mas que também tinha lá os traços de psicose, vivia internada, um pai já num formato um pouco mais formal, que era um pastor, né? Então você tem um lado mais organizado e rígido, um lado mais caótico. Isso vai marcar a vida do Jung o tempo todo. Ele fala sempre dessa sua psique dividida, que ele vai parar na medicina e dentro da medicina faz estudos profundos com o Eugen Bleuler, que foi o seu mestre no final da faculdade, a aproximação dele com Freud, o encontro de dois gigantes, né? E toda a questão que aconteceu ali, né, de Jung enxergar no Freud um substituto do pai, e o Freud colocar o Jung no lugar de meu príncipe herdeiro, palavras de Freud, meu príncipe herdeiro, as aproximações, mas desde que eles se conhecem, o Jung tem grande admiração pelo trabalho do Freud, mas desde o primeiro encontro ele já traz assim, interessante, mas eu penso assim, e meio que o Freud fica, tá, legal, mas vamos pensar isso aqui melhor, e fica nesse contraponto de ideias. Freud meio que prepara ali o Jung para ser o seu sucessor, porque além de ser um cara brilhante e fascinante, o Jung não era judeu, então isso seria assim, pensando do ponto de vista da psicanálise, que até então só tinha judeus falando sobre ela, e acabou sendo uma ciência caracterizada por isso. Trazer ali um ariano, né, trazendo ali Jung, seria uma forma de tirar esse estigma da psicanálise. Porém, chega em determinado ponto que a grandiosidade dos dois não coube no mesmo lugar e acontece a famosa ruptura. Mas é bem interessante que mesmo no final da vida existe essa entrevista no YouTube. O Jung é questionado se Freud em algum momento confidenciou para ele algum tipo de sonho. O Jung diz que sim. Aí a pessoa pergunta o que o Freud falou e fala, não posso dizer, porque acima de tudo, né, ele foi um grande amigo, é uma pessoa que eu tenho consideração até hoje. Então é muito legal a ética que marcam os dois. Eles se afastam, mas a dor do afastamento marca Freud até o final da vida e marca o Jung até o final da vida. Mas assim, são dois caras geniais e gigantescos. Bom, então a gente começa aqui falando do Jung. Uma proposta interessante assim, porque tem vários termos que são semelhantes ao da psicanálise, que muitas vezes ele que deu, mas que o tipo de leitura, não, a definição do conceito é bem diferente. E começa logo de cara com a ideia de libido, que para Freud é uma energia sexual, e o Jung vai discordar, fala assim, a libido é uma energia psíquica, que ela pode se ligar a diversas coisas, inclusive sexual. Para Freud, a libido é uma energia sexual. Ela pode se ligar a diversas coisas como forma de desvio da meta sexual. Então, só daí já dá uma diferença assim radical. Porque enquanto você vai pensar para Freud a religião como desvio dessa meta psíquica, para o Jung não, existe um investimento na religião que é algo assim necessário a qualquer ser humano. Independente da sociedade que você for, você vai perceber, por mais primitiva que seja uma sociedade, uma necessidade religiosa que nada tem a ver com esse desvio sexual que o Freud insiste. Então isso vai ser marcado o tempo todo. Você vai ter alguns textos que mostram esse conflito, principalmente o caso Schreber, que o Freud ele meio que ele lê o texto meio que respondendo a Jung aqui, ó, olha como funciona assim com a psicose. Jung fala assim, isso é muito limitado, lembrando, a gente vai falar aqui na aula, que o Jung é um cara que sempre esteve no meio da psicose, seja na questão familiar, na questão pessoal e na questão do seu trabalho no hospital psiquiátrico. Ele sempre esteve com a psicose e Freud não estava lá, Freud estava na turma da neurose, e ele sempre achou a forma que Freud leu a psicose de uma forma muito reducionista, que vai ser outro ponto. Quando a gente fala, por exemplo, de arquétipos, meio que o Freud se limita a um único arquétipo, que é o edípico. Jung vai dizer que existem vários arquétipos e o Édipo é um dos tipos de arquétipo.
esse tipo de conflito sempre vai ter, sempre você vai ter ali o Jung falando de uma forma, acho que muito mais ampla, e criticando Freud de ficar num ponto muito específico. Então, na sequência, falar um pouco sobre a relação de equilíbrio entre consciente e inconsciente. A proposta também de inconsciente do Jung é diferente de Freud. O Freud fala de inconsciente recalcado. Claro que não é só isso, Freud faz as suas várias leituras do inconsciente, mas o jeito que o Jung coloca num texto sobre inconsciente, ele fala assim: para Freud, o inconsciente é recalcado, portanto ele é finito. Ele é finito porque as experiências que estão lá, o material que está lá, eles foram recalcados, estavam no lugar ao longo da vida da pessoa e aí foi passado para esse lugar inacessível. Enquanto para o Jung, o inconsciente tem uma outra ideia, porque ele vai trazer a ideia de inconsciente pessoal e coletivo. Enquanto o inconsciente pessoal se aproxima do modelo freudiano do que aquilo que é rejeitado da consciência, o Jung vai trazer o inconsciente coletivo, que seria a nossa herança psíquica. Então, dentro desse raciocínio, o conteúdo inconsciente ele é infinito. Ponto para ele assim: o inconsciente não é só recalcado, ele é criativo e sempre tem novo material. E é interessante pensar em todo esse processo, como é que se dá a relação de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, e a dinâmica de equilíbrio, porque isso tem que se contrapor à consciência. Então, enquanto para Freud a gente pensa no inconsciente dinâmico, para o Jung é um inconsciente mais na ordem daquilo que não está consciente. Então, meio que eu não preciso enxergar determinada coisa porque não passa a ser porque não é uma questão para mim. Então, existem coisas ao meu redor acontecendo o tempo todo, mas que enquanto não é uma problemática para mim, não tem efeito sobre mim. A partir do momento que eu entro nessa problemática, aquele material eu não tenho consciência, mas tem influência sobre mim. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma mulher que nunca precisou se haver com a questão da maternidade. Ela, claro, ela tem lá a sua questão, questão com o materno, da própria história da sua vida, das brincadeiras que sempre fez, a relação com a mãe, com a avó, essas coisas. Mas quando chega a vez dela de ser mãe, ela é meio que bombardeada por uma série de desconhecidos que ela não faz ideia, mas que sempre esteve lá, sempre fez parte da cultura. Ela vai precisar se haver com tudo isso. Então ela passa a se haver então com esse arquétipo materno. Ela precisa então passar por uma experiência de elaboração e pegar esse material que ela não tem consciência e começar a se conscientizar. Então, nesse processo, ela tira esse material que é da sombra e passa a trazer então para a iluminação da consciência. Caso ela não faça isso, vai cair naquilo que é uma frase que eu adoro do Jung, que é: tudo que não enfrentamos vira destino. O que você não enfrenta, ou seja, não traz para a consciência, vira destino porque a coisa não deixa de existir, simplesmente está fora da sua consciência e uma hora você vai ser surpreendido com isso. É mais ou menos assim que eu falo na clínica: por mais que você ignore o boleto do cartão de crédito que chega, uma hora seu nome vai ficar sujo, quando você vai ver se está com uma conta assim gigantesca para pagar. Vai ter uma parte que vai chamar processo de individuação no 16.4, que é justamente essa jornada do self, essa jornada da formação de um si mesmo, que o Jung vai dizer: nascemos originais e morremos cópias. Claro, nós nascemos originais com todas as potencialidades de trabalhar o material que nos chega e que passamos de forma muito autêntica, mas a nossa tendência é acabar tomando o modelo do outro e meio que virar uma pasta no meio de todo mundo. É até interessante porque o processo de formação da personalidade, nós vamos utilizando personas, máscaras, né, para conseguir lidar com determinadas situações. Então imagine a proposta que eu trouxe agora há pouco da mulher que se torna mãe e vai colocar a persona materna, que é formada pela experiência da mãe dela, das mulheres que ela viveu, historicamente das mulheres, e que ela vai utilizar isso para poder então saber como fazer, ainda que de forma caricatural. Por isso que é uma máscara. Só que se ela ficar simplesmente com a máscara, ela não vai desenvolver o jeito próprio para poder então lidar com essa questão. Então imagine assim: a máscara você coloca para te ajudar como um elemento de reflexão sobre aquilo, para então você conseguir se tornar autêntico naquilo que é comum a todo mundo. Então, para a gente conseguir ter consciência das coisas, é inevitável passar por essa estruturação já arquetípica da persona, que você precisa disso para conseguir se conscientizar. Então, se a gente for pensar nesse processo todo, é o que ele chama de individuação, que ele diz assim, o processo de individuação: o homem torna-se o ser único que de fato é, realiza sua potencialidade. Aí é melhor termo que é isso daqui, em outras palavras, torna-se si mesmo. Esse mesmo self, então esse sentimento de autenticidade, que é diferente de individualização. Individuação e individualização. Na individualização, meio que eu estou me descolando do todo.
é sendo uma coisa completamente à parte. Quando você fala de individuação, é fazer parte de um todo, porque sem o outro eu não existo, mas ao mesmo tempo, na relação com o outro, nesse contexto com o outro, eu tenho também a minha questão pessoal. Então, o meu uno faz parte do múltiplo, o múltiplo faz parte do meu uno, e nisso eu ainda sou autêntico. Quando isso se perde, a autenticidade, então eu me misturo à massa. Quando a gente fala de processo de individuação, eu vou comentar de alguns dos arquétipos. O que ele traz aqui vai ser persona, sombra, ânimos e ânima e o self. Então não vou falar de todos os arquétipos, porque seria uma tarefa que não cabe aqui na proposta do curso. Porém, eu acho que vale a pena passar por esses. Aí na sequência ele vai trazer a teoria dos tipos psicológicos, que vai falar basicamente o extrovertido e o introvertido. E as valorizações que existem na nossa cultura, tipo na ocidental. A extroversão parece que é vista com melhores olhos, enquanto na oriental parece que a introversão é vista com melhores olhos. Então, e quando um está no outro lugar, meio que se criticam, né? Então, eu imagino se você é uma pessoa extrovertida, no meio de pessoas extrovertidas, quando aparece um introvertido, você, putz, que cara chato, né? Da mesma forma, quando você tem lá uma turma de introvertidos, aparece um extrovertido, fala, putz, que cara invasivo, entrão. Então, meio que são pessoas que se incomodam, mas um é sombra do outro e são opostos complementares e vão precisar, então, de alguma forma, se aproximar para conseguir clarear as suas partes obscurecidas nas suas sombras. E dentro dos tipos psicológicos, o Jung vai falar de duas atitudes básicas frente ao objeto, que em um existe uma atitude reflexiva e no outro não tem, que vai dizer então dos tipos pensamento e sentimento e o sensação e intuição. Então ele vai falar daquelas pessoas que têm uma atitude mais racional diante dos objetos, racional do tipo cognitivo, que é o pensamento, e mais o racional afetivo, que é o tipo sentimento, mas frente ao objeto é uma reflexão. E você vai ter também aquelas pessoas que diante do objeto vão para a experiência sem nenhum tipo de reflexão, que são as pessoas do tipo sensação e as pessoas do tipo intuição. E é muito legal que ele vai casar tudo isso, vai mostrar que cada um de nós, ele vai pensar como se fosse uma bússola assim. Então pense uma bússola que o norte está apontando, né, o ponto norte sempre aponta para o norte. Então ele fala, nós somos formados, cada um de nós, por algum ponto nessa bússola. Então tem a pessoa que é, por exemplo, pensamento, essa pessoa então, que é essa posição racional cognitiva frente ao objeto, e é isso meio que guia ela em todos os lugares. Então todas as situações que ela vai ter isso como sua principal característica. Mas não significa que só tenha isso, porque ela vai ter isso, mas ela tem os outros elementos. Ela tem pensamento aqui, mas ela tem sentimento, sensação, intuição. Então as coisas vamos imaginar uma bússola, o ideal seria nas várias situações poder girar esse modelo. E então ele vai dizer assim, todos nós nascemos com essa capacidade para todas, sensível a todas. Mas a nossa relação com o mundo e com o outro vai meio que determinando ficar num lugar só. Quanto mais você fica... Quando uma pessoa fica em apenas um tipo de posição e reflexão no mundo, ele fala, essa pessoa, vamos pensar assim, entre aspas, está mais adoecida. Então, uma pessoa tem sempre uma atitude mental, uma atitude racional, cognitiva para todas as situações. Então, situações que exigem, por exemplo, um aspecto mais afetivo, ela não consegue lidar com isso, porque isso é sua sombra. Então, simplesmente ela é assolada por aquilo e pode estar numa crise de pânico por conta disso. Então, meio que é o objetivo da terapia, o objetivo do processo seria conseguir fazer com que essas outras partes se tornem sensíveis também, utilizáveis. E é interessante que ele vai não só falar desses quatro, mas ele vai articular esses pontos, porque ele vai pensar assim, sensação, ele vai pensar assim, pensamento, sentimento, sensação e intuição. Só que ele vai somar isso a introversão e extroversão. Então eu vou ter o tipo pensamento introvertido, pensamento extrovertido, sentimento introvertido, sentimento extrovertido, sensação introvertido, sensação extrovertido e intuição introvertido, intuição extrovertido. Então você vai ter 8 tipos psicológicos com características assim muito específicas de cada um, e é bem legal para fazer leituras dos tipos de personalidade que vamos encontrar por aí, em nós mesmos, né, na clínica e por aí vai. Agora chegaremos naquilo que eu fiz tanto com Freud quanto com Reich, que é trazer o exemplo de uma sessão junguiana. Mais uma vez eu digo, eu vou trazer de um livro, para ficar uma coisa mais objetiva e didática, e obviamente que as nuances podem ser diferentes de um profissional para o outro, mas só para a gente tentar entender um pouco na prática como é que ficaria. Apesar de que tudo que eu falo,
eu sempre faço reflexões clínicas, mas obviamente as reflexões que eu faço não são, por exemplo, como junguiano, porque eu não sou junguiano, não como reichiano, porque eu não sou reichiano, não como freudiano, porque eu não sou freudiano. Mas pensando como um clínico, como é que eu penso a questão que Freud propõe, como é que eu penso a questão que o Reich propõe, como é que eu penso a questão que o Jung propõe. Enfim, para finalizar o curso, a gente vai falar um pouco das proximidades e distanciamentos de Freud com Jung. Acho que com esse livro aqui a gente consegue se aproximar de algumas das ideias de Freud, Reich e Jung, e ao invés de ser uma coisa assim para encerrar os estudos, porque isso aqui é só uma introduçãozinha, né? Minha proposta dos cursos do zero é você então, quem sabe, se sentir provocado e interessado para buscar textos mais profundos de Freud, textos mais profundos de Reich, textos mais profundos de Jung ou formações e por aí vai. Até o nosso próximo encontro, aula número 1, que vai ser a aula de Freud. Até lá!